poderosas! Sejam bem-vindas ao nosso segundo dia da nossa quinta semana. Glória a Deus! O tema de hoje é a vida cristã. A partir de Filipenses, o versículo da nossa semana e o que nós lemos na primeira aula, que é Filipenses 2, do 3 ao 15, nós vamos tirar algumas lições ali. Ou seja, 5 ingredientes para uma vida verdadeiramente cristã. Ou seja, uma vida vazia de si. Vamos lá para o nosso primeiro ingrediente para uma vida cristã vazia de si. O primeiro ingrediente é: mantenha o foco em Deus e em seu plano. Então esse é o primeiro ingrediente. Manter o foco em Deus, no plano de Deus. E isso é muito difícil para nós, gente. Porque às vezes nós já planejamos toda a nossa vida. E o que acontece? Quando nós somos, adolescentes, a gente já vai planejando a nossa vida. A gente já faz inúmeros planos, a gente já planeja o que nós queremos, aquilo que nós não queremos. E muitas das vezes, Deus não se encaixa nesses planos. Eu não sei se o seu se encaixa, Deus se encaixava. Mas os meus planos de adolescente, nos meus planos que eu idealizava sempre, Deus não se encaixava. Eu não imaginava a minha vida, sem Deus, mas isso nada, sabe o que eu imaginava? Que eu não seria aquela pessoa que seria assídua, eu iria na igreja aos domingos, legal, bacana, e seria apenas isso que eu imaginei, que eu idealizei pra mim, Eu idealizei ter uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Os meus planos nunca foi esse. Os meus planos nunca foi estar aqui fazendo desafio. O meu plano nunca foi estar atuando nas áreas que eu estou atuando hoje. Nunca foi esse meu plano. O meu plano ideal, o plano que eu tinha, e eu tinha até amigas para idealizar esse plano junto comigo, era que a gente iria formar o terceiro ano e que nós nos formaríamos na faculdade e nos tornaríamos viajantes. Todos os lugares do mundo estaria eu lá conhecendo. Mas esse não foi o que aconteceu. Esse não foi o que literalmente aconteceu. Esse era o meu plano. E muitas das vezes nós fazemos os nossos planos, mas uma mulher poderosa precisa entender que os planos dela não devem ser levados em conta quando os planos dela são totalmente contrários aos planos de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele conhece o fim da nossa história. Deus, Ele conhece o fim da nossa história. Então Deus, sabendo o que é melhor pra gente, por quê? Porque Ele já sabe o nosso fim. Ele já sabe o nosso fim. Então, como Ele sabe disso, Ele traça um plano para que a gente chegue até esse lugar que Ele anseia. Porque Ele sabe que isso vai dar certo. Mas nós precisamos entender, e isso não é fácil de se entender. Não é fácil mesmo nós abrirmos mãos dos nossos planos, dos nossos projetos. Como eu disse, eu queria estar viajando. Imagine nesses dias que está um calor, e eu ia na praia, viajando, quem sabe, Mas esse não é realmente o plano que Deus tinha para minha vida. Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem os seus planos. E que uma mulher poderosa precisa estar disposta a abrir mão do seu plano para seguir o plano de Deus. Isso se chama o quê? Renúncia. Renunciar à nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. E Jesus fez isso, Nós usamos ele como exemplo na aula passada, e hoje nós vamos ver que Jesus fez isso. Lembre-se do apelo que Jesus fez no Jardim do Éden, no Getsemane. O que Jesus disse no Getsemane? Ele foi, ajoelhou-se e ele disse: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Então, nós precisamos entender e estar dispostas a fazer essa oração. Deus, que seja feita a sua vontade.
Esse é o meu desejo, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Que a vontade do Senhor seja soberana em nossas vidas, assim como o Senhor é o nosso Deus soberano. Então, Jesus, ele fez isso. E se você for ver, Jesus no Getsemane, eles estavam acompanhados, e os outros discípulos, o que eles estavam fazendo? Os discípulos que estavam acompanhando Jesus estavam o quê? Dormindo. Enquanto Jesus estava lá, afasta-se de mim esse cálice, eles estavam dormindo. Isso traz para nós uma grande reflexão, que em alguns momentos da nossa vida nós não estamos conectados com o que Deus está querendo. Em alguns momentos da nossa vida nós não estamos o quê? Preocupadas com aquilo que Deus está se importando. Nós não estamos focados em Deus, focados nos planos de Deus. Por quê? Porque a gente quer descansar, porque a gente quer dormir, em vez de orar, a gente prefere dormir, a gente prefere descansar do que estar conectado com Deus. Então, o primeiro ingrediente é: mantenha o foco em Deus e em seus planos. Confie que Deus sabe exatamente o que é melhor para você. E agora, o segundo ingrediente é: cultive uma atitude de gratidão. Está aqui o segredo para fazer tudo sem reclamar, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que nós lemos. Fazendo tudo sem reclamar. O segredo de fazer tudo sem reclamar é ser grato. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil nós agradecermos ao Senhor por tudo. E nós precisamos cultivar, ter um coração grato. Se você não é grato pela sua casa hoje, você não está preparado para receber uma casa melhor que Deus queira te dar. Se você não é grato por aquilo que você tem hoje, você não está pronto para o que Deus quer te dar. Então nós precisamos parar às vezes de reclamar. Parar às vezes não, gente. Parar sempre de reclamar e focar no Senhor. Focar no Senhor a ponto de nós agradecermos Ele por tudo que Ele pode nos dar e por tudo que Ele quer nos dar. Nós precisamos entender isso. Ter um coração grato atrai as bênçãos de Deus. Ter um coração grato atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos de ter um coração grato. Nós já temos algo fundamental e algo que ninguém vai tirar, que é o privilégio de ter Deus atuando em nós. Nós já temos esse privilégio de sermos gratos pelo fato de Jesus ter se entregado por nós, pelo fato de Deus ter enviado o seu único filho para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e para que hoje nós tivéssemos remissão pelos nossos pecados. Então nós temos algo para sermos gratos. E se talvez você está aí reclamando demais porque nos seus ideais você não tem nada para agradecer, lembre-se do sacrifício de Jesus e seja grata. E agora, o próximo ingrediente é: trate outras pessoas melhores e mais importantes do que você mesmo. Nós precisamos amar as pessoas, e como isso é difícil. Tratar as pessoas como ou melhores que nós mesmos. Isso é muito difícil. Por causa da nossa raiz egoísta. Porque nós pensamos em nós pensamos em como nós vamos nos dar bem, como nós vamos ser privilegiados, como aquela situação vai trazer um retorno para nós. E nós vemos que Jesus, quando ele se entregou ali, ele não pensou em nenhum retorno para ele mesmo. Ele sabia que aquela era essa missão. E talvez você, por cumprir a missão que Deus está te chamando, você tá pensando: não, eu não estou tendo nenhum retorno. Acredite, pense que a recompensa vem de Deus. Então, se Deus te chamou para amar as pessoas, mesmo que as pessoas não te amem com a mesma intensidade, apenas ame. É melhor obedecer, porque Deus já sabe o final da história. Se Deus te chamou para essa missão, mulher poderosa, moça, você que está aí, Deus te chamou para uma missão. Peraí. Fui pegar o meu fone e voltei, gente. Mas ame, apesar das recompensas, não espere ser recompensadas. Creia nisso, que a sua recompensa vai vir do Senhor. Ame as pessoas, se for esse o seu plano. Deus
te chamou para algo, para cumprir algo, para que isso possa fluir de você e que outras pessoas sejam abençoadas pela sua vida, através daquilo que Deus quer fazer em você. Então, quando Deus entregou o seu filho Jesus, ele estava pensando em nós. Ele estava pensando em nós quando ele decidiu entregar o seu filho. Então, quando Deus está fazendo algo em você, ele está pensando nas pessoas que podem ser alcançadas pela sua vida. Ele está pensando quem será alcançado pela história dela, quem será alcançado pela transformação da vida dessa mulher. Então, mulher poderosa, entenda que Deus faz em você para que flua de você. Então, ame as pessoas, capaz de dar a elas aquilo que Deus espera que você dê, capaz de fazer por elas aquilo que ninguém poderia fazer a não ser você, porque Deus te chamou para fazer isso. Então, cumpra o seu papel amando os outros, porque Deus é um Deus que ama as pessoas. Deus, ele é um Deus que tem algo especial com pessoas. Deus, ele faz algo pensando em pessoas. Então, se nós não amarmos pessoas, nós estamos fora do contexto de Deus. Nós estamos fora, porque Deus, quando ele vai te dar algo, ele está pensando nas pessoas que serão abençoadas pela sua vida. Amém? A próxima ingrediente aí, né? Viva a sua vida em atitude de oração. Se vocês viram que eu citei o exemplo dos discípulos de Jesus que estavam dormindo, então, muitas das vezes nós nos identificamos com ele. Em vez de orarmos, vamos dormir. Em vez de orarmos e clamarmos ao nosso Deus, nós vamos dormir. E uma coisa que nós fazemos que é muito ruim, nós praticamos, que muitas das vezes consultar a Deus como último recurso. Isso não pode acontecer. Nós precisamos consultar a Deus como primeiro recurso. Antes de tudo, nós precisamos fluir, ter uma vida de oração, porque a oração, ela nos conecta, ela nos faz discernir a vontade de Deus, discernir a vontade do Pai. Ela conecta o nosso coração com o coração do Pai, e assim nós vamos conseguir descobrir o que o Senhor está querendo fazer em nós e através de nós. Então, uma dica para a mulher poderosa viva uma vida em oração. E o próximo ingrediente deseja sinceramente ser usada por Deus em vez de querer usá-lo. Nós muitas das vezes queremos usar Deus, tratar Deus como nosso mordomo, como nosso chefe, ou como nosso empregado, como se nós mandássemos e ele obedecêssemos, como se nós pedíssemos e ele fosse obrigado a dar, a nos conceder. Não, Deus não é o nosso mordomo, Deus não é o nosso empregado. Ele não está aqui para fazer o que a gente quer, ele está aqui para nos dar aquilo que aquilo que está atrelado à missão que ele nos chamou para fazer. Tudo que você tem, que Deus está te dando e que Deus ainda vai te dar, porque isso se atrela à missão que Deus te chamou para cumprir. Então nós não podemos tratar Deus como mordomo. Em Mateus capítulo 26, do versículo 53 ao 54, diz assim: Jesus disse: vocês não sabem que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo dos exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus poderia ter usado a sua influência no mundo espiritual, no céu mesmo, na região celestial. Jesus poderia ter feito isso. Ó Deus, manda seus anjos aí e resolve esse negócio aqui tudo. Mas como ele disse, olha, eu poderia fazer isso, mas eu não faço isso. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para cumprir o que as escrituras disse que aconteceria. Eu estou aqui para cumprir a missão que Deus me designou para cumprir. Então aqui nós vemos que nem Jesus ele tratou Deus como um mordomo. O que ele quis? Ele quis ser usado por Deus. Uma mulher poderosa precisa entender que ela tem que desejar sinceramente
ser usada por Deus. Jesus não tinha interesse nenhum de usar a Deus. Ele estava disposto a ser usado por Deus. A ser usado por Deus. Nós precisamos estar dispostas a ser usadas por Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma tentar manipular Deus, tentar fazer de Deus o nosso mordomo. Não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos: Deus, se o Senhor fizer assim, Deus, vem, Deus, olha aqui pra mim, se o Senhor não olhar eu vou embora, se o Senhor não olhar eu vou fazer isso, se o Senhor não olhar eu vou chutar esse balde. Entenda que Deus não é o seu mordomo. Deus, ele cumpre aquilo que está no seu plano, no propósito dele para a sua vida. E então nós precisamos entender que o Senhor, ele vai cumprir e nós vamos dar conta. Em nome de Jesus, nós vamos dar conta de cumprir a nossa missão. O que nós precisamos entender é que nós devemos amar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós precisamos amar ao Senhor por aquilo que Ele é, porque Cristo se esvaziou. Então nós devemos nos esvaziar. Cristo se esvaziou pensando em mim, pensando em você. E você vai se esvaziar pensando em quem? Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Agora nós vamos para nossas perguntas, porque hoje nós temos bastante perguntas. A primeira pergunta é: quais são os 5 princípios, ou seja, os ingredientes aí da vida cristã que podemos extrair de Filipenses 2, do 3 ao 15? Pergunta número 2. De que maneira você está no dia a dia? Focada em si mesma ou está focada em Deus? Pergunta número 3. Para quem você está vivendo? Para Deus ou para si? O que aconteceria no dia a dia se você realmente vivesse para Deus? Pergunta número 4. Você cultiva uma atitude de gratidão ou está descontente? Se está descontente, quais mudanças você pode fazer para melhorar isso? Pergunta número 5. Você vive sua vida em atitude de oração? Se não, quais mudanças você precisa fazer hoje, hein? Pergunta número 6. É o desejo do seu coração ser usada por Deus? Ou você tenta usá-lo para cumprir os seus próprios planos? Pergunta número 7. O que você tem pedido a Deus? Acha que pode abrir mão disso? E pergunta número 8. Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? E aí, qual é a principal lição? Um beijo! Amanhã nós estaremos de volta com uma nova lição. Tchau, tchau!